Então hoje o Escola da Prática está num lugar um pouco diferente, mas também tem obra. Eu sempre digo, o agro ele não movimenta só a área de agricultura, defensiva agrícola, mas também movimenta a área de engenharia. E no agro também tem engenharia. E hoje a Letícia vai dar um 360, a gente está aqui ó, do lado de um piscinão. Toda irrigação tem que ter um reservatório de água, a gente chama de piscinão. Tem um piscinão. Aí se você vai jogar do outro lado agora, vocês vão ver uma casinha de bombas, uma casinha de gerador e uma caixa de areia, de decantação de areia. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que funciona todo esse processo. Então, no agro também tem engenharia. E onde tem engenharia, tem escola da prática para dar dica para você ficar atento. E hoje, mais do que só dica, é um pouco dos bastidores que tá por trás daquilo que você come na sua mesa. Talvez você come batata, cenoura, beterraba, alho, milho, soja e nem sabe que por trás disso tem toda essa engenharia aqui e outras que talvez um dia a gente mostre mais para vocês. Então o que é isso daqui? Todo pivô, todo pivô, aquele que gira em torno de um ponto fixo, né? Que joga água, você precisa ter um reservatório de água. Então isso daqui é um reservatório de água dimensionado e aí sim, pelo pessoal da agronomia, os engenheiros agrônomos e tal, para poder molhar uma quantidade específica de pivô. Se eu não estiver enganado, aqui deve ser 3 ou 4 ou 5 pivôs, não sei muito bem. Então aqui a gente tem uma compactação, uma manta impermeável e aí a água vem de poços artesianos. Antes dessa água chegar num piscinão como esse aí, ele tem que passar por uma caixa de areia. E aqui eu quero mostrar para vocês agora, ó, como é essa engenharia. Isso aqui embaixo aqui, ó, então a gente vai dar uma volta depois, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma. Não, desses reservatórios, aí ela vai ficando cheia de areia. Com o tempo você é obrigado a secar para poder tirar com a máquina. Imagina a dor de cabeça. Com isso daqui você minimiza esse problema. Então ela decanta e depois a água daqui vai para dentro do reservatório, tá bom? Então isso daqui é uma caixa de areia. É uma estrutura toda de concreto armado com impermeabilizante por dentro. Inclusive a impermeabilização dessas caixas de areia é um dos maiores problemas que o pessoal enfrenta. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente fez a impermeabilização, que não teve nenhum tipo de vazamento, tá? Aqui do lado aqui a gente tem uma casinha de geradores, onde vão 2 geradores, porque infelizmente a gente mora num país onde nós não podemos confiar na nossa infraestrutura elétrica. E aqui qual o risco? Se acaba a energia, não tem água para dentro do piscinão, não tem água para o pivô, não irriga e você pode perder uma plantação, por exemplo, de alho, que o valor agregado é imenso. Se falta água, dá problema, dá doença, então o prejuízo é enorme. Então vai ter 2 geradores aqui como backup. E aqui do lado é a casinha de bombas. É a bomba que vai pegar, vai jogar isso aqui, vai puxar de dentro do piscinão e mandar para os pivôs. Você tem um pivô lá, outro pivô lá, enfim. E aí vai as redes, tá? Agora a gente vai descer aqui para mostrar para vocês como que funciona a parte da frente interna dessas estruturas. Então, como eu ia dizendo para vocês, agora a gente vai mostrar a frente das estruturas. Essa primeira casinha aqui é a casa de bombas. Então vem cá, vou mostrar para vocês como é que é uma casa de bombas por dentro, tá? Então aqui, ó, tem 2 bombas, vai ter uma terceira bomba lá, no painel. Então como é que ela funciona? Ainda não está finalizado, tá? Mas vai ter lá dentro do reservatório um tubo. Essa bomba vai puxar desse tubo e vai mandar para cima dos pivôs que ficam nas lavouras para poder irrigar. Então você que tem aqui uma bomba que vai mandar para um pivô, outra bomba vai encaminhar para outro pivô, tá? A gente voltou aqui porque a gente está fazendo os acabamentos, tá vendo? Teve que quebrar, furar para passar esses tubos. Então isso que a gente está fazendo. Então isso aqui é a casa de bombas, a casinha de bombas da irrigação, beleza? Agora vamos prover a outra estrutura lá. Vem cá. Essa estrutura aqui vai ser a casa de geradores. Não é muito comum, algumas pessoas nem fazem. Outros fazem, porque o risco de você ficar sem água, de você ficar sem energia e não conseguir bombear para os pivôs, ficar sem água é muito grande, infelizmente. Acontece, a gente está no Brasil. Isso é uma realidade que está por trás, nos bastidores, que muitas das vezes você que está aí na mesa, você que tem a seu alimento, você nem sabe o que acontece. Mas hoje, energia é um grande problema no nosso país.
muitos lugares eles ficam sem energia. Se ficar um dia sem energia, 2 dias sem energia, você não consegue irrigar uma plantação, por exemplo, do alho que eu falei, pode vir uma doença, pode atacar, pode faltar água, pode atrapalhar o desenvolvimento e você perde uma lavoura. Hoje você pega 1 hectare de alho hoje, posso errar, se tiver alguém que entende da área pode corrigir embaixo aí, mas vai gerar em torno de 180 ou 200 mil reais 1 hectare. Você tem um pivô às vezes que irriga 60 hectares, 100 hectares. Então você imagina o valor investido naquela terra. O produtor tem que ter muita fé, muita coragem, gente. Então se falta energia, ele não consegue irrigar, a CEMIG não consegue resolver o problema e ele não tem um gerador, o que acontece? Ele perde 60 hectares de área. Imagina, faz a conta vezes 200 mil para arredondar. Quantos milhões estão na terra? Então, isso aqui é para que isso não aconteça. Então, a gente fez aqueles furadinhos lá, para poder o gerador, porque ele tem que respirar para não superaquecer. Então, essa aqui é a estrutura da casinha de geradores. Algumas pessoas nem fazem. E essa aqui é a estrutura mais complexa, que é a caixa de areia, tá? Aqui tem a plaquinha nossa. Então, se vocês observarem, lembra que a água sobe aqui. Vem cá, Letícia, vou mostrar para o pessoal como é que funciona isso aqui. Muita gente não conhece como funciona, né? Nunca viu na vida, nem sabe que isso existe. Então, você tem 2 pontos que vêm dos poços artesianos. Você tem um ponto também de outro ponto de captação de água. Cai dentro dessa caixa de areia e ela cai lá em cima, tá vendo? Então, ela vai decantando a areia. Você tem 1, 2, 3 compartimentos onde a areia vai decantando. E lembra que eu te falei que se ela caísse lá dentro, eu teria que entrar com máquina para poder limpar? Qual a diferença dessa caixa de areia? Ela vai decantando, com o tempo isso aqui vai enchendo de areia, certo? O que você faz? Você só vem aqui, ó, abre esses registros, abre esse registro, a areia vai sair toda por aqui, você limpa a caixa. Fechou! A caixa está funcionando novamente. Então, ali é o ponto de captação. Vocês lembram que lá em cima, no último compartimento, você tem essa água descendo para dentro do piscinão, tá? E aí você tem um grande lance aqui, que é o seguinte, que é muito importante. Muitas das vezes a gente busca velocidade na obra porque economiza dinheiro. Velocidade significa economia de dinheiro. Nem sempre, mas em boa parte das vezes sim. Essa caixa de areia, por exemplo, que é a estrutura mais complexa, foi executada por nós. Você pensar só o tempo de execução, em torno de 45 dias, 40 a 45 dias. Aí se você considerar mais a cura do concreto, em torno de 60 a 70 dias a gente liberou ela pronta. Aí você pensa, uma caixa dessa, complexa dessa, nessa velocidade, com esse tempo, porque tem metodologia. Então eu sempre digo, executar não é só colocar gente. Às vezes você vai fazer sua obra, você acha que é só colocar gente, encher de gente. Não. Metodologia, tecnologia, mas principalmente a metodologia, o que vem primeiro, o que vem depois, você não atropelar as etapas. Obra é igual um trem. Se não passar o primeiro vagão, não passa o segundo, não passa o terceiro. Então isso aqui é um exemplo claro de como fazer obra rápida, limpa, simples e com qualidade, usando a metodologia correta, tá bom? Então, enfim, essa aqui é a caixa de areia. E aí, no outro vídeo, eu vou explicar para vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Um outro vídeo que vai ser lançado aqui, eu vou falar como que eu fiz a impermeabilização dessa caixa de areia, que você não vê vazamento nenhum. E isso é um baita de um problema, tá? É um baita de um problema. Então, isso aqui é uma obra de um piscinão com algumas estruturas de obra de engenharia ao redor também para poder viabilizar o plantio, viabilizar que a água chegue na plantação e a produção chegue na sua mesa, tá bom? Então assim, se você gostou, curte, compartilha, manda para alguém esse vídeo. E é isso aí. Bora lá. Até o próximo vídeo.